Povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos sobre esse simulador. Na verdade, a gente vai falar sobre um ponto específico que me perguntaram bastante, principalmente no nosso Instagram, o @trick.drawing, que foi sobre os bornes, tá? Essa ligação aqui, esse conjunto de bornes, de elementos que fica aqui embaixo no painel. Então, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita rapidinho, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos das nossas aulas que estão acontecendo aí quase todos os dias. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, seu canal de eletroeletrônica. Então, povo, primeiro, se você caiu aqui de paraquedas, está vendo esse painel aqui, não entende o porquê que eu estou colocando ele aqui, então eu aconselho você primeiro a dar uma olhada na aula anterior, que é falando sobre os simuladores, sobre a montagem do circuito de potência utilizando esse cara aqui, esse simulador. Vou deixar o link tanto aqui em cima quanto aqui embaixo na descrição, tá? Bom, é a primeira parte, é o primeiro aviso. A segunda parte bastante gente me perguntou, foi lá no Instagram, falando sobre essa questão da régua de Bornes, tá? Tanto no Instagram e algumas também lá no grupo do WhatsApp. Então, o que acontece? Para que serve? Como utiliza isso daqui, né? Porque até então, quando a gente fala de comandos elétricos, a gente tem uma ideia de ter lá aquela conexão direta, né? Sai daí, tem a botoeira e tudo mais. E aqui, por exemplo, a gente não enxerga as botoeiras. Por quê? O Born, esse conjunto aqui, ó, esse negócio aqui, tá? Deixa eu até colocar ele dessa maneira para a gente enxergar melhor, ó. Tirar a mensagem aqui do início da simulação, né? Mas, ó, focar aqui nas imagens, né? Então, o Born, o objetivo dele é promover essa ligação entre o que é interno no painel e o que é externo, tá? Então, basicamente, se a gente parar para observar aqui nesse painel, né? Como mostrei lá na aula passada, fazendo as ligações de circuito de potência, nós precisamos, nesse caso aqui, uma partida direta, levar o sistema trifásico, as três fases, né? Três fases, aterramento, enfim. Para isso, nós precisamos que esse condutor entre de alguma forma segura no painel. E a maneira que a gente tem é através dos bornes. Então, os condutores, como esses brancos, né, que aqui seriam para o motor, mas eles vão vir por aqui, ó, tá? Eles vêm por aqui, são conectados no borne na parte de baixo, tá? Então, tudo que é externo vem pela parte de baixo, pela parte inferior do borne, tá? E aí sim, através aqui dos condutores aqui que estão na cor preta, eles vão aqui para o disjuntor motor, tá? E aí vai ser derivado para o disjuntor bipolar, mas enfim, tá? Então, o Born, ele tem essa função, tá? Então, nós perceba que ele recebe algo de externo, né, que é a alimentação, e através dele ele consegue trazer para dentro do painel, tá? E aí você ramifica, liga para onde você precisa. Isso serve só para alimentação do trifásico? Não. Por exemplo, aqui ainda falando da parte de potência, nós temos agora os condutores que saem do condutor, dos contatos de potência, entram no Born na parte superior, e eles vão sair aqui para o outro lado e vão lá para o motor, tá? Vão ser conectados lá no motor para fazer lá a partida direta, enfim, qualquer que seja o tipo de partida do motor. Então ele faz essa interface, tá? Mas como eu disse, além disso, né, nós não temos as botoeiras, porque as botoeiras elas não ficam na placa de montagem, ou seja, nessa almofada, como o pessoal diz também, né, que é essa parte laranja, ela fica na porta. Então, se a gente observar que isso está dentro de um painel, aqui do lado, como vai ficar daqui a algum tempo, né, vai ficar a porta do painel, e nós precisamos também fazer essa interligação entre os elementos que aqui estão dentro do painel, né, na placa, para a porta. Então aqui nós temos mais bornes, onde principalmente esses três aqui amarelinhos, ó, a gente consegue puxar daqui e levar, colocar dentro da canaleta e levar lá para o painel, tá? Ou melhor, levar para a porta, né? Onde vão estar fixadas as botoeiras, sinalizadores luminosos, sinalizadores sonoros, enfim, tá? Controle de velocidade, temperatura, enfim, qualquer IHMzinha, qualquer coisa do tipo, vai passar aqui pelos bornes, né? E uma coisa que é interessante é conseguir identificar o seguinte: o borne, apesar dele ter duas conexões, uma para a parte interna e outra para a parte externa, a identificação dele é a mesma. Por exemplo, aqui eu coloquei como o primeiro borne x1.1, ou seja, esse conjunto aqui é a régua de borne, é um conjunto x1. E aí nós temos x1.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Tá? Então tudo x1 ponto alguma coisa. Depois desse aqui, que não ele é um borne, mas eu coloquei ele de preto para diferenciar. Na verdade a gente acaba tendo um poste, né? Que é um outro recurso para a gente dividir os bornes. Aí nós temos aqui o que seria um segundo conjunto de bornes, que aí nós podemos chamar de x2,
x2.1, x2.2, x2.3.4 e assim por diante. É uma maneira da gente dividir entre os bornes destinados ao circuito de potência, né, entre aqui o acionamento do motor e alimentação, e os bornes para a parte de comando, onde vai ter botoeira e tudo mais. Tá? Então, quando você olha para o diagrama elétrico, vai estar lá x2.1. Só que você precisa analisar o seguinte: o condutor que ali está conectado, ele é algo externo ou ele é algo interno? Se você olha no borne e ele está conectado no contato 13 do contator, por exemplo, então se a gente olhar o contato 13 do contator, ele está vindo para cá, então ele vai ser conectado no parafuso de cima. Por sua vez, se você olhar esse mesmo borne, ele está conectado numa botoeira, então a botoeira vai estar aqui do lado, no painel, né, na porta do painel, então a gente considera como, vamos colocar assim, como algo externo. Então ele sai da botoeira e vai ser conectado no x2.1 também, só que na parte de baixo. Tá? Então a gente precisa ter essa pequena noção, né, de quando ele vai ser conectado no parafuso de cima e quando ele vai ser conectado no parafuso de baixo. Tá? Então só esse detalhe que é muito importante. Depois eu vou colocar aqui mais uma aula falando sobre isso, só que agora olhando o diagrama, porque o simulador ele também vai te permitir abrir o diagrama elétrico para você verificar a montagem. Então você pode ter o recurso do D para, que é o que eu comentei na aula passada, ou você também pode ter o recurso de olhar o diagrama e efetuar a montagem, então fica um pouco mais livre, né? Que é o que na verdade eu acho mais interessante de você fazer, né, na parte de comandos elétricos, você estudando comandos elétricos, você olhar o diagrama e efetuar as montagens. Então existem essas duas possibilidades, beleza? Se essa aula já estiver gravada, vai ficar aqui no centro da tela. Então, bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e te vejo aí nessa próxima aula.